Louvor, louvado seja o Senhor. Se você está perto de uma mãe, dê um abraço nela aí nessa manhã. Fala, mãe, você é uma bênção. Mãe, você é um presente de Deus para nós. Louvado seja Deus, mãe. Glória a Deus. Que Deus abençoe essa mãe preciosa que está do seu lado. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus é bom demais, por isso Ele criou as mães. Glória a Deus. Gênesis 21. As crianças, só tem criança grande aqui, meu amigo. Gênesis 21. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Eu vou convidar vocês para lerem comigo uma só voz a partir do versículo 15. Então eu vou ler a partir do 8, certo? E vocês leem comigo a partir do 15 até o 21. Assim diz a palavra do Senhor. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar era egípcio, o qual ela dera à luz, Abraão caçoava de Isaque. Disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Todos comigo até o 21. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí de onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós bendizemos o teu nome. Nós te exaltamos, nós te adoramos, Deus. Ó Pai, porque Tu és santo, porque Tu és justo, como cantamos nesta manhã, pela graça maravilhosa que recebemos em Cristo, pelo perdão de pecados, porque confessamos nossos pecados na Tua presença, Deus, e estamos lavados, e não existe nada, nem ninguém que nos separe do Senhor nessa manhã. Louvado seja o Teu nome pela Tua presença graciosa aqui. Nós te adoramos, Deus, por Jesus. Também te agradecemos pela vida das mães, Senhor. Elas foram feitas à Tua imagem e semelhança, tal como os pais, Senhor. E quando elas revelam cuidado, carinho, amor, dedicação, entrega, paciência, Deus, elas estão refletindo o Teu caráter, porque elas foram feitas pelo Senhor. E nós te adoramos, Deus, ó Pai, por essa bênção maravilhosa, que é ter mulheres preciosas ao nosso lado, aquelas que nos geraram e aquelas que geram nossos filhos. Louvado seja o Teu nome, abençoa a vida delas com graça, ó Deus, com poder, com fé, com esperança no Espírito Santo, em nome de Jesus. Ó Pai, que essa palavra abençoe poderosamente o coração das mães aqui presentes, mas não somente as mães, os pais, os filhos, todos os que aqui estão. Deus, que o Senhor nos dê vitória nos dias de angústia e de dificuldade, e que o Senhor, Deus, ó Pai, nos dê a bênção de ter os olhos postos em Ti. Fala a nossa alma, Deus, nessa manhã, e exalta o nome do Senhor Jesus, enquanto ouvimos a mensagem. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos.
Imaginem comigo, amados irmãos, naquela tarde, no diário de Berseba, sai a notícia tão triste. Homem de Deus, pai da fé, grande pregador e profeta, tem filho com a empregada, com o apoio da esposa. Depois a esposa tem filho e se levanta contra a empregada e o filho desta e obriga o marido a expulsar. E esse profeta que se diz santo homem de Deus, diz ter ouvido que Deus aprovou a situação e despediu a empregada com seu filho somente com uma vasilha de água nas costas e um pedaço de pão. Imagine, meu irmão, como é que soaria essa notícia? Pois, irmãos, é exatamente isso que aconteceu. Quando o servo de Deus não obedece a Deus e quer dar uma forcinha para Deus, ele faz besteira. E Abraão teve um filho com Agar, que é Ismael, que é o pai dos árabes, de todas as nações islâmicas. E então, já grávida, Agar se acha e provoca Sara, e Sara dá-lhe, como se diz no interior do Brasil, de Minas e do Nordeste, uma boa pisa. E ela tem então que sair, fugir, Deus manda ela voltar. Mas ali estava Ismael, Abraão satisfeito, achando que Deus precisou de uma mãozinha para cumprir a promessa. Mas Deus disse, eu vou te dar o teu herdeiro na hora certa. Vai ser filho legítimo, não vai ser filho de um caso extraconjugal ainda aqui dentro de casa. Então, amados amigos e irmãos, Deus dá Isaac. E quando Isaac cresceu, os meninos já eram desmamados grandes naquela época, tá certo? Hoje as mães aí vão com 6 meses, 1 ano, mas você imaginava um meninão ali, e quando o menino foi desmamado, Abraão deu um banquete, fez uma grande festa, e você imagina a cabeça de Ismael. Ismael era o filho querido de seu pai. Ismael era amado por Abraão. Ismael olhava toda aquela fortuna e achava que ia ser dele. E de repente chega Isaac e se diz que ele é o prometido, que ele é o filho da aliança, que ele é o escolhido de Deus. E mesmo Ismael sendo mais velho, ele sabe que ele é o rejeitado. Na primeira oportunidade que ele tem, ele faz como é característico aos adolescentes, ele começa a zombar da cara do irmão. O verbo no hebraico está num paradigma muito forte. Ele zombava, ele fazia troça mesmo. Ele estava diminuindo Isaac. E, amados irmãos, as mães estão aqui. Quando mexe com os filhos delas, o negócio é sério. Dona Sara, diz a Bíblia que era piedosa, mas ela ficou uma leoa. Ela, uau! Abraão, bota para correr essa mulher e esse menino. E Abraão fica ali, irmãos, angustiado, chateado. Meu Deus do céu, eu fui ouvir, tá vendo, cabeção? Você não toma a postura na sua casa, foi ouvir a mulher chamando para pecar, ouviu, obedeceu a mulher, tá certo? Não foi marido como deveria ser, gostou de cair no pecado, agora tá tomando na cabeça. Eu fui ouvir essa mulher e agora eu tenho que mandar esse menino. Deus manda o menino embora. O filho da aliança é Isaac, é o filho de Sara. Mas não se preocupe não, eu vou fazer do outro rapaz uma grande nação. E aí então, amados irmãos, Abraão manda o menino embora. E não dá nada do que tinha, ele só enche uma vasilha de água e um pedaço de pão. E a Bíblia nos conta a história, então, que vai andando Agar, naquela angústia, já não tem lar, já não tem mais sustento, e ela vai andando errante, diz o texto. Ela vai zigue-zagueando pelo deserto de Berseba. Não sabe onde vai, e vai tomando a água, e vai dando pão ao menino, e no final vai dando pão em migalhas. Imagina ela dando pão, porque ela dá um pedaço grande, mas para economizar dá migalhas. E depois o menino dá um gole grande de água, depois ela diz, dá um gole e fica passando na boca. Depois ela pega as gotinhas para molhar o lábio do menino. E depois a água acaba. Acabou o pão. Ela tem a morte desenhada diante de si, irmão. Nessa situação, Deus nos mostra na vida de Agar como vencer a crise. Mãe, vai ter dia que você vai passar lutas e angústias na sua maternidade. Nós, como pais, também passamos lutas com nossos filhos, mas lutas de toda sorte, de toda ordem. Ao olhar para essa mãe que venceu a crise com a bênção de Deus, eu quero desafiar cada mãe que está aqui presente a ser uma mulher vitoriosa sobre a crise, em nome de Jesus. Mas que todos nós que aqui estamos aprendamos com Agar, a mãe dos árabes, a como vencer a crise. E ao olhar para o texto, amados irmãos, inicialmente a palavra do Senhor nos diz: chore aos pés do Senhor.
Como vencer a crise? Chore aos pés do Senhor. Olhe para a sua Bíblia, versículo de número 15 até o versículo de número 17. Versículo de número 15 até o versículo de número 17. Eu vou ler o 15, vocês os 16 e nós todos os 17. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Você, o 16. Todos os 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Chore, chore nos pés do Senhor. Chore aos pés do Senhor, irmão. Tem dia, mãe, que nós não temos mais nada o que fazer. Tem dia que você não pode mais tomar a frente. Você ensinou seu filho no lugar correto, você leu a Bíblia com ele, você orou, você o levou para a igreja, você caminhou com ele, você investiu, deu o melhor estudo e agora seu filho cresceu, acha que é alguma coisa, deu na cabeça, está no mundo perdido, longe de Deus, longe da presença do Senhor, longe da graça do Senhor, vivendo numa vida de pecado, caminhando rumo ao inferno. O que você vai fazer? Adianta apedrejar esse filho? Adianta destruí-lo? Não, mãe. Chore aos pés do Senhor. Nós vemos aqui Agar, amados irmãos, com seu filho adolescente, num deserto errante. Tudo que ela tinha como certo foi lançado por terra. Tudo se acabou. Ela foi dando aquela água como eu descrevi pictoricamente para você. E agora já nem água tem. Ela deixa o menino naquele deserto seco, lá do sul de Israel. Deixa ele debaixo de um arbusto e vai para uma distância de um tiro de arco, porque não quer ver o menino morrer. E ela chora. Chora, chora, chora na presença do Senhor. Enquanto ela chora, o menino também chora e ora. E a Bíblia nos diz que um milagre acontece quando nós choramos na presença do Senhor. Aparece para ela o anjo de Deus. Esse anjo de Deus aqui não é um anjo qualquer, irmão. Anjo, quando aparece com maiúsculo no Antigo Testamento, significa que é uma manifestação divina. É a segunda pessoa da Trindade que ainda não se tornou Jesus Cristo. É o enviado, é o mensageiro da Trindade. O Senhor aparece para ela e diz o seguinte: que você tem, Agar? Por que você está chorando, mulher? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Mas se você quer vencer as crises, se você quer vencer as lutas do dia a dia, você tem que aprender que há batalhas que só são vencidas com armas espirituais. E batalhas espirituais só se vencem de joelhos na presença do Senhor. Como vencer as crises, como vencer as lutas na vida de seu filho? Ore, chore na presença do Senhor. Na certeza de que Deus é o Deus que responde às suas orações. Aquela grande mamãe Ana, amados irmãos, para nós é uma prova disso. Mulher piedosa, casada com Eucana. Eucana vai todo ano a Siló oferecer os sacrifícios, mas ele tem outra mulher, Penina, que tem muitos filhos. Mas Eucana ama tanto a Ana que ele dá para ela a porção maior do sacrifício e Penina recebe menos e provoca a Ana dizendo: você é uma amaldiçoada, você não vale nada, nem dá filho ao seu marido. Numa cultura em que a mulher é valorizada pelos filhos que tem, Ana é deprimida, é triste. E Ana chora amargamente. E Eucana diz para ela: eu não sou melhor para você do que 10 filhos, minha filha. E certo dia ela está ali em Siló, e o sacerdote ali já velho, gordo que nem uma porca, a Bíblia diz, sentado ali do lado de uma coluna. Ela entrou no templo, amados amigos e irmãos, e começou a orar. E ela chorava, e ela orava, e ela gemia os lábios, e ela dizia: Deus, me dá um filho varão. Deus, só o Senhor pode fazer isso. Deus, se o Senhor benignamente se lembrar de mim, atentar para mim, e me dar um filho varão, eu vou consagrar ele pelo Senhor, não vai passar navalha na cabeça dele, e ele vai ser todo seu. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel 1, 9 e 10, que ela ora, e que ela chora, e que ela está gemendo os lábios, e ali nunca viu aquilo ali, achou que era o pentecostalismo do Antigo Testamento, virou para ela e falou assim: mulher, larga essa cachaça.
Se é hora de você estar cheia do vinho, logo de manhã, ela, não, Senhor meu, eu não estou cheia do vinho. É angústia de alma. Eu estou orando por um filho, e ali falou, vai, o Senhor vai te conceder. E Deus deu a ela, amados irmãos, o profeta Samuel. E ela o consagrou ao Senhor. E Deus deu a ela também outros filhos. Mãe, você precisa entender que há coisas que só acontecem quando você está de joelhos. Uma mudança no caráter, uma mudança de atitude. Você ensinou, você orou, você disciplinou, você confrontou, mas você não muda o coração do seu filho. Então você precisa dobrar os seus joelhos na presença do Senhor. Mas não é só você não, mãe, você também, pai, você também, meu irmão. Há bênçãos que nós só conseguimos de joelho. Você tentou, você bateu, você esmurrou, você chorou, você gritou e nada aconteceu. Agora está na hora de orar. Quando o seu limite acabou, quando você já não tem mais força, quando você não pode fazer mais nada, ajoelhe e ore, e chore, e ore, e chore. Na esperança de que Deus abra os céus e faça um milagre. Como vencer a crise? Chore aos pés do Senhor. Eu não sei se você está enfrentando uma grande crise aqui hoje. Se você está enfrentando uma crise financeira. Se você está enfrentando uma crise de relacionamento. Se você está enfrentando uma crise na área de saúde, você precisa ajoelhar, orar e chorar na presença do Senhor, porque Deus é o Deus que ouve as nossas orações. Certa feita lá em Milão, amados irmãos, no século IV de nossa era cristã, havia uma mãe chamada Mônica, que no final do culto chegou para o reverendo Ambrósio, e começou a chorar. Reverendo Ambrósio, antes de ser pastor, era prefeito de Milão. Mas Deus o chamou, ele deixou a administração pública para segundo plano e foi pastorear a igreja. E ela chorava, 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 dizendo, pastor, meu filho, eu criei na igreja, e ele foi estudar oratória, é um dos melhores professores de oratória do mundo, filosofia, mas é um homem promíscuo, cada dia dorme com uma mulher diferente, eu não queria isso, e chorava, e ficou tanto no pé do reverendo Ambrósio, que ele falou, sai para lá, minha filha, é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. E Mônica orou e chorou. E no momento oportuno, irmãos, Agostinho, lá no seu jardim, certo? Ouviu uma voz que disse, toma e lê. E abriu a Bíblia em Romanos, que diz que nós não somos das trevas, mas somos filhos da luz e somos do dia, e não andamos em dissolução. E Agostinho creu, amados amigos e irmãos, e é um dos maiores teólogos da história da igreja. Calvino e Lutero aprenderam predestinação, bebendo na Bíblia e bebendo em Agostinho, um santo varão de Deus, um grande pregador da palavra, mas que se converteu depois de anos de gemido e de choro de sua mãe. Ora, minha senhora, ore, meu irmão, ore, chore, creia que Deus é o Deus que responde às orações. Que Deus nos faça, amados irmãos, ver a bênção da resposta das nossas orações, amém? Que nós oremos pelos nossos filhos, que nós oremos pelos nossos netos, e que Deus nos dê a bênção de ver, amados amigos e irmãos, o privilégio que temos de viver na presença do Senhor e de ver nossos filhos na presença do Senhor. Que Deus faça de você uma mãe de oração, amém, mãe? Dá um abraço na mãe que está do seu lado, diga para ela, ora, mãe, ore, mãe. Ore, mãe. É só com oração, mãe. Só com oração. O negócio é sem oração, não dá não. Que Deus te abençoe, mãe. Que Deus faça de você uma mãe de oração. Mas ao olhar para o texto, amados irmãos, o texto nos diz como vencer a crise. Como a mãe vence a crise, como o filho vence a crise. Primeiro, chore aos pés do Senhor. Segundo, confie na promessa do Senhor. Primeiro, chore aos pés do Senhor. Segundo, confie na promessa do Senhor. Versículo de número, amados irmãos, 13. Deus faz uma promessa ao pai do menino. Depois a gente vai ler o versículo de número 18, certo? Versículo 13, diz assim, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Agora vocês, amados irmãos, leiam para mim o versículo de número 18, por favor. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus de promessa.
Deus é um Deus de palavra. Ismael não é o filho da aliança, mas Deus diz que vai abençoá-lo e fazer dele uma grande nação, porque ele é filho de um príncipe do Senhor, Abraão. E aí então, quando Agar está ali no auge da sua crise, chorando na presença do Senhor, ele diz a ela: não temas. O Senhor diz para ela: ergue-te e levanta o menino, porque eu farei dele um grande povo. E depois você vê Agar erguendo-se e levantando o menino, e ele se torna um grande povo. As nações árabes, amados irmãos, que são as detentoras do petróleo, elas são descendentes diretas de Ismael. É claro, certo, que houve um grande problema. Até hoje, os árabes querem matar os judeus por causa dessa briga que começou dentro da casa de um crente. Os crentes têm que tomar cuidado, porque os nossos pecados, amados irmãos, podem trazer sérias consequências para a humanidade. Mas Deus, amados amigos e irmãos, foi misericordioso e ouviu o clamor de Abraão e disse a Agar: ergue-te, levanta esse menino, eu vou fazer dele um grande povo. E Agar confia na promessa do Senhor. Você vai ver mais adiante. Nós temos que confiar, amados irmãos, na palavra do Senhor. Deus, na sua palavra, diz: ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velho não se desviará dele. Se o seu filho anda longe, você criou, você pregou, ore e chore. Você conhece que Deus é fiel. Às vezes Deus está disciplinando seu filho, mas você não sabe se o Espírito Santo pode quebrantá-lo de maneira súbita e ele se torne uma grande bênção nas mãos do Senhor. E talvez o Senhor permita que ele passe uma grande dificuldade, uma grande luta, mas para que ele esteja na presença do Senhor Jesus. Nós temos que confiar nas promessas do Senhor, amados irmãos. Nós confiamos nas promessas do Senhor para a salvação. Nós confiamos, amados irmãos, na promessa que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que nos céus está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. A Bíblia diz que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento, em Isaías, que o Senhor, como ovelhas, nos carrega no seu colo no dia da dificuldade. Você precisa confiar na palavra do Senhor. Deixe de ansiedade. Deixe de viver essa vida angustiada. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Mas pare com isso. Deus deu Jesus por você. Ele te carrega no colo. A Bíblia diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Então confie, Agar, na promessa do Senhor. Deus vai abençoar você, sua casa e sua descendência. Ele disse na palavra dele que abençoa até a 1000ª geração daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então creia na palavra do Senhor, ore sim, chore, mas levante-se e confie para viver como alguém que de fato sabe que a bênção de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que você faz, porque você foi remido, você foi comprado pelo sangue de Cristo, você é do Senhor e das mãos do Senhor ninguém te pode arrebatar. Irmãos, eu aprendo a confiar no Senhor com uma mãe maravilhosa, uma mãe que está lá em Mateus 15, que ela era de fora da igreja, mas ela creu no Senhor. A Bíblia chama de a mulher Cirofenícia. A filha dela está em sérios problemas. A filha dela está horrivelmente endemoniada. Irmãos, alguém endemoniado é algo terrível. Alguém possuído por uma entidade demoníaca é terrível. Agora imagine alguém horrivelmente endemoniado, cheia de demônios. Aquela mulher sabe que Jesus está tirando umas férias na região de Tiro e Sidom, uma semana de descanso, e ela fica sabendo, Jesus está caminhando ali, e ela vai gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus não responde palavra, e ela: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E os discípulos já injuriados: Senhor, manda essa mulher embora, já está demais, a gente não aguenta. E o Senhor vira e fala: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu não vim para ela. Jesus está durão aquele dia, como nunca. E de repente, então, quando Jesus está falando, ela vem, se ajoelha e se espalha e diz: Senhor, socorre-me. E aí o Senhor diz a ela: eu não posso tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. O Senhor diz: eu não respondo a oração de cachorra. Eu não respondo a oração de vira-lata. Eita, Jesus naquele dia estava que estava. Entendeu? E de repente, então, ela fala: sim, Senhor. Se o Senhor disse que eu sou cachorra, nem de raça eu sou tombalatinha mesmo, né? O Senhor
dá aos cachorrinhos a migalha da mesa de seus donos. E de repente a Bíblia diz que Jesus se exulta. Jesus dá um brado: "Oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres." E a Bíblia diz que naquela hora sua filha ficou, a capetaiada saiu tudo gritando. Porque uma mãe creu na promessa do Senhor. Creia, mãe, na promessa do Senhor. Ore e chore na presença do Senhor. E creia que Deus é bendito e ouve as nossas orações. Deus é fiel e cuida de nós. Deus pode visitar seu filho com cura. Ele pode soberanamente, se Ele quiser. Se for melhor para o seu filho, Ele o fará. Se for melhor para você, Ele o fará. Deus pode mudar o coração do seu filho. Deus pode trazer o coração do seu marido de volta para você. Deus pode restaurar a sua família. Deus pode cuidar de você ainda no dia da crise, mas você precisa crer na palavra, na fidelidade, na bondade, nas promessas do Senhor. Creia na palavra do Senhor. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Que Deus te visite com restauração, amém, mãe? Que Deus restaure sua casa, amém, mãe? Que Deus restaure sua casa, pai. Que Deus restaure os seus filhos, que o Senhor abra os céus e desça no seu lar, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Louvado seja o Salvador. Que nós sejamos um povo que crê. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Louvado seja o Senhor. Como vencer a crise? O país está em crise. A política está em crise. As famílias estão em crise. Como vencer a crise? Primeiro, o texto nos disse: chore aos pés do Senhor, confie na promessa do Senhor. Terceiro lugar, aproveite as oportunidades. Certo? Primeiro, então, a gente aprendeu qual é? Chore aos pés do Senhor. Segundo, creia na promessa do Senhor. Terceiro, aproveite as oportunidades. Repita comigo, vamos lá? Aproveite as oportunidades. Versículo de número 19 até o 21. Eu leio o 19, a igreja o 20, nós todos o 21. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Vocês, ouvintes. Todos o 21. Habitou no deserto de Parã. E sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Aproveite as oportunidades. Irmão, tem dia que a gente está tão em crise, tão deprimido, tão colapsado, que a gente não vê o que está diante de nós. Tinha um poço ali, irmão. Eu não sei se Deus fez o poço surgir milagrosamente, mas a grande verdade é o seguinte, é que Deus abriu os olhos a Agar. Tem dia que você está tão angustiado, tão sofrido, tão deprimido, que você não vê possibilidade alguma. E Agar tinha perto dela um poço. E o Senhor abriu os olhos. E ela viu então aquela possibilidade que o Senhor colocou diante dela. E a Bíblia diz que ela encheu de água o odre e deu para o rapaz. E amados amigos e irmãos, eu li um livro do reverendo Jeremias Pereira, que se chama assim, Quando a Vida Vai de Mal a Pior. E ele prega nesse texto, ele fez uma analogia muito legal. Ele disse que Agar, além de dar água para o menino, ela começou uma empresa no deserto de como vender água aos peregrinos. Eu falei assim, rapaz, ele viajou, mas foi bonita a viagem, não é verdade? Ela criou a primeira empresa de água poçal daqueles dias. Vinha um peregrino do deserto, ela tirava, olha, um odre de água custa tanto. Eu não sei se foi isso, irmão, o texto não deixa tão claro assim, mas ela pegou a água e daquela água ela fez a sua vida. Mas além disso, amados amigos e irmãos, o texto diz que Deus estava com o rapaz que cresceu e habitou no deserto de Parã e se tornou flecheiro. Estava só o rapaz e a mãe. Como é que ele aprendeu a se tornar flecheiro? A mãe deve ter ajudado, irmão, não é verdade? Então a mãe devia colocar a latinha lá, em cima de uma árvorezinha. Vai lá, Ismael, meu filho. Ele tirava a flecha. Não, tá longe. Mira para o lado de cá e mira para o lado de lá. E o rapaz do deserto só tinha uma flecha, mas com aquela flecha se tornou caçador. Começou a matar aqueles calangos lá do deserto de Israel. E aí, de repente, então, eles comiam calanguinho assado para a glória e honra do Senhor. E, de repente, ele começou a caçar animais maiores e se tornou um vitorioso no deserto.
Então Agar aproveitou a oportunidade, deu água para o seu filho, mas ela sozinha criou aquele rapaz e formou nele o caráter de um guerreiro. Ismael foi um grande guerreiro e por isso seus descendentes gostam de guerra até o dia de hoje. Ismael, isso fazia parte da sua índole. Ele aprendeu a tirar flechas e ganhar o seu sustento. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que Agar não ficou dizendo: "Ai, aquele é o meu filhozinho querido, senta aqui no meu colinho, eu quero cuidar de você." Não, a Bíblia diz que o rapaz cresceu. E na hora que ele cresceu, Agar não era uma mãe superprotetora. Olha o que diz o versículo 21. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Mãe, deixa seu filho livre. Não seja uma mãe superprotetora. O rapaz cresceu na igreja, fez faculdade e agora ele quer ir embora de casa, quer casar. Aí a mãe disse: "Ai, pastor, meu filho vai casar. Ele é tão jovem." Quantos anos ele tem, irmã? 40. Toma vergonha, irmã. Pelo amor de Deus, irmã. Que é isso, minha irmã? Pare com isso. Deixa seu filho livre. Você não cria os filhos para você. Você não é aquela patona choca que cria os meninos para ficar sempre debaixo da sua asa. Não, dona. Você ora com ele. Você lê a Bíblia. Você dá água. Você prepara. Você ajuda na formação da profissão. Ele virou atirador de flecha. Por que você bota o menino na escola? Por que você o manda para a faculdade? Para ele saber caçar, como Ismael sabia caçar e ter o seu próprio sustento. Então você deu água para o menino, sustentou, ajudou o menino a aprender a tirar flecha, agora ele ganha o pão dele. Deixa o menino livre, em nome de Jesus. Amém? Liberte seu filho desse jugo. Tem umas, amados irmãos, que o menino casa, ela não solta o menino nem depois de casado. Aí o rapaz vive cheio de problema no casamento, né? Porque o menino está lá, imagine, a esposa fazendo comida, aí ela chega lá na cozinha, certo, de leve, e aí dá uma provada no tempero. Meu filho foi criado com um tempero muito melhor. Meu filho gosta de comidinha desse jeito. E aí a nora fica bufando, irmão, cuspindo fogo pela venta. Porque ela não solta o menino. Tenha sabedoria, dona. Pare de se comparar com a nora. Ganhe o coração da nora para você. Se você ama seu filho demais, seja amiga da nora. Trate a nora como uma filha. Para que a nora te ame. E para que você tenha a bênção de ter seu filho perto. Porque se você bate na nora, você perdeu, dona. O rapaz vai atrás da família dela. A Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe. É o homem que deixa. Então ganha a nora, traz ela para perto. Porque se você amar a norinha... Nossa, mas como você cozinha bem, minha norinha. Não seja mentirosa também não, tá bom? Mas liga para a norinha: como é que você está, norinha? Eu quero orar por você. E dá um presente para ela, escreve uma cartinha para ela, abençoa a vida dela e solta seu filho em nome de Jesus. Deixa ele ser homem em nome de Jesus. Irmãos, um dos grandes problemas da juventude, e pastor João vai crer comigo nos dias de hoje, é porque há um grande problema de amadurecimento. E na nossa cidade esse é um desafio maior. Porque é o seguinte: a maioria dos pais aqui com mais de 40, de 50, vieram no interior. E você teve que começar a trabalhar cedo para se virar nos 30. E você teve que se virar, e você até ajudou dentro de casa, e veio para Brasília, suou, prestou concurso e está aí uma bênção. Mas de repente a gente cria os meninos, aí o camarada faz 21, faz 22, faz 23, faz 25, faz 30 em casa, e ainda não virou homem, só fica na frente do videogame. E a culpa é nossa. Irmãos, a gente tem que dar o melhor para os filhos, mas a gente tem que saber preparar os filhos, tem que saber dar o melhor. A gente tem que saber soltar os filhos, deixar os filhos crescerem. Se o filho disser: mãe, quero arrumar um emprego, você fala assim: você vai arrumar um emprego, mas você vai ter que tirar as mesmas notas no estudo. Mas deixa seu filho crescer, deixa seu filho ter responsabilidade. Aí fica o camarada lá dentro de casa com 30, 40 anos, vagabundo, jogando videogame o dia inteiro, não quer nada da vida. Isso não é ser homem. Homem é aquele que lidera a sua família. Homem é aquele que ora por sua esposa.
Homem é aquele que esperneia para trazer o sustento dentro de casa. Homem é aquele que é referencial para os seus filhos. Homem é aquele que é líder espiritual do seu lar. O que nós temos feito com os nossos filhos, irmãos? O que nós temos feito com essa geração? A gente falava, homens moles. Homens, o que é isso? Homem não é assim, não. Homem é duro, homem é cabra macho, de verdade. Pare com isso, o pastor João deu uma palestra sobre isso aqui. Eu soube que foi muito boa, eu estava nos Estados Unidos. Nós temos que criar homens de verdade. Homens que sabem lutar, homens que sabem orar. Irmãos, eu sou pastor. A maior reclamação das meninas é que muitas vezes os meninos estão amedrontados. Eles não têm atitude. Os rapazes de hoje muitas vezes não sabem nem chegar numa moça. Porque nós os protegemos demais. Então, irmãos, nós temos que proteger sim, cuidar. Mas, mãe, se o seu filho quiser crescer, se o seu filho quiser partir para a briga, se o seu filho quiser fazer a diferença, se ele quiser ser homem, você não está criando um moleque, você está criando um homem. E um homem de Deus, para ser uma bênção, solte esse menino, liberta esse menino em nome de Jesus, amém? Você tem que virar para ele, sai dele em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nossos filhos. Mãe, que você aproveite as oportunidades, mas você também, pai, e seja criativo, dê o melhor para os seus filhos, forme os seus filhos na melhor escola, mas ensine os seus filhos a ter responsabilidade com suas flechas, a ganhar o seu sustento. E na hora certa, sair de casa, tomar uma atitude, postura na vida, não enrolar as moças, dizer eu quero casar, eu sou homem, chega de brincadeira, nós vamos viver a vida direito para a glória e honra do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Por que H venceu essa angústia? Sabe por quê? Porque ela teve um encontro com o anjo do Senhor. Você sabe quem é o anjo do Senhor? É a segunda pessoa da Trindade aqui nesse texto. E depois, queridos, de algumas centenas de anos, esse anjo do Senhor se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O anjo do Senhor é Jesus. Quem nos socorre em nossas angústias é aquele que aparece e diz não temas. Por quê? Porque ele veio a este mundo e no meio da nossa crise existencial, no meio da nossa miséria, ele vem e dá a sua vida na cruz, para que nós não vivamos sedentos no deserto espiritual e no deserto da eternidade que é o inferno. Jesus na cruz gritou, sabe o quê? Tenho sede. Ele sentiu a sede que nós sentiríamos no inferno. Ele recebeu a ira do Pai sobre si. Ele morreu na cruz por você. O anjo do Senhor, o Salvador de Agar, o que restaurou a Ismael, é o Senhor Jesus, que deu a vida na cruz para pagar os teus pecados, para te perdoar de todos os seus erros, para mudar a sua vida. Jesus enfrentou a maior crise para que você não enfrente a crise eterna. Se você quer ser vitorioso nessa vida e no porvir, nessa manhã se arrependa do jeito que tem vivido. Se arrependa do seu orgulho, se arrependa dos seus pressupostos. Não fique de bicão porque eu preguei essa mensagem. Se você passar ali de bicão, é porque você não é humilde e não aceita a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Se humilhe e creia que Jesus pode restaurar sua vida, pode salvar seu casamento, pode levantar seus filhos, pode abençoar você, porque nunca ninguém te amou como esse Salvador maravilhoso. Creia no Senhor Jesus e será salvo em nome de Jesus. Que o anjo do Senhor que apareceu a Agar apareça a você, perdoe seus pecados, restaure seu lar, porque nunca ninguém te amou como esse Salvador maravilhoso. Creia em Jesus e você receberá salvação, vida eterna, paz, alegria, restauração e reconciliação. Que o Senhor te abençoe, que Ele te dê vitória sobre a crise em nome de Jesus, amém? Que você vença a crise chorando aos pés do Senhor, que você vença a crise confiando nas promessas do Senhor, que você vença a crise aproveitando as oportunidades que Deus colocar diante de você. Levante-se, creia, saia desse marasmo em nome de Jesus. Que Deus te dê vitória em nome de Jesus, amém.